Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que a paz e a graça do nosso grande Deus esteja com você. Nesse momento eu quero desejá-lo a você que realmente você seja muito abençoado na nossa sala da esperança. Nesse momento nós vamos estudar a nossa lição. Essa lição que nós começamos nesta semana é uma lição muito maravilhosa, uma lição muito importante. E você seja muito bem-vindo, você seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga. E juntos nós vamos estudar a palavra do nosso grande Deus. Que mensagem que Ele tem para nós nesta manhã. Eu quero neste momento orar com você. Nós vamos pedir a Deus uma bênção especial, a bênção do Espírito Santo, para nós estudarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso pão, o pão espiritual. Vem para nos saciar a nossa fome espiritual. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nosso querido e amado Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, pedimos neste momento a bondade do Senhor para conosco, em nos conceder o Santo e Bom Espírito. Nós vamos meditar na Santa Palavra do Senhor. Nós queremos compreender, queremos entender, querido Deus, e nós queremos também viver uma vida de praticidade, praticando a Tua Palavra. Então nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. E por isso nós pedimos no nome precioso de Jesus, na certeza, porque o Senhor prometeu que se nós pedíssemos, o Senhor nos daria. Então, em nome de Jesus, amém. Queridos, o livre-arbítrio é a base para o amor. Na verdade, quando Deus criou o ser humano, Deus não criou um robô simplesmente para poder obedecer os mandados de Deus, os mandamentos de Deus. Não, Deus nos deu liberdade, livre arbítrio de escolha. Foi assim que o ser humano foi criado. E isso é uma demonstração, queridos, do grande amor de Deus para conosco. Agora, essa também é a base para nós amarmos a Deus. Ou seja, escolher se nós queremos amar a Deus ou se nós não queremos amar a Deus. Deus nos deu esse direito, esse privilégio. Nós vamos estudar a nossa Bíblia, queridos, no capítulo 4 de 1 João, do verso 7 ao verso 16. Quando você abre o livro de João, tanto o Evangelho como a primeira, a segunda e a terceira carta, você vai perceber que João, o discípulo do amor, a base da mensagem dele é o amor. João, ele não consegue falar ou pregar ou aconselhar senão pelo amor. Então é por isso, queridos, que João é chamado do discípulo do amor. Agora, na verdade, antes de João conhecer a Jesus, João era um homem carrasco, teimoso, E para você ter uma ideia, João era apelidado, ele tinha um apelido de filho do trovão. Sabe aquele cara explosivo, que se você falar qualquer coisinha, sabe, que desagrada a ele parte para cima. Assim era João. Mas só que quando João encontra com Jesus, quando João abre o seu coração e ele permite que Jesus faça um trabalho no coração dele, e Jesus assim o fez porque ele o permitiu. E quando nós abrimos o nosso coração e permitimos, Jesus também faz essa obra no nosso coração. João agora passou daquele homem, queridos, filho do trovão, irônico, brigão, para um discípulo do amor. Por isso que todas as mensagens de João ele fala do amor. E João menciona, queridos, que
Ele diz assim: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. É somente quando nós temos o amor de Deus que nós amamos também os nossos irmãos uns aos outros. Porque a pessoa só ama quando ele é amado e quando ele, queridos, em Deus, que é a essência do amor, ele é nascido de Deus. Então você nasce de Deus e o amor de Deus, ele entra em você. Tá? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que mensagem extraordinária, não é verdade? Então, queridos, para nós aprendermos a amar a Deus e amar os nossos irmãos, precisamos conhecer a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra de Deus deixa isso para nós muito bem clara, não é? E nisto se manifestou o amor de Deus por nós em enviar o seu Filho. Queridos, não tem uma expressão maior do amor de Deus por cada um de nós do que quando nós olhamos para a cruz. E ali nós contemplamos na história contada pelos evangelhos da morte de Jesus, a entrega de Jesus, a forma como ele morreu para pagar o preço da minha e da sua redenção. Ali nós temos, por prática, Deus mostrando o seu amor para conosco, em enviar, em dar o seu Filho por cada um de nós. Então, meus amados, veja só, flores artificiais são lindas, mas não florescem, né? A semelhança das flores reais. Os robôs, eles são programados para falar, para realizar muitas tarefas, mas não têm vida e nem emoções. Deus não nos criou um robô e Deus não nos criou como flores artificiais. Deus nos criou um ser livre para escolhermos. Eu posso escolher amar a Deus ou posso escolher aborrecer a Deus ou nem mesmo acreditar em Deus. Deus me deu e deu para você esse direito, esse livre arbítrio de escolha. Tá? Agora, queridos, é impossível nós sermos amados tanto por Deus, de tal maneira que Ele entregou a sua vida por cada um de nós, e nós não o amarmos a Ele. Tá? Mesmo reconhecendo a importância do livre-arbítrio, alguns ainda se perguntam se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria. Então, por que Ele o criou? Acho que você já ouviu muitas vezes essa pergunta. E muitas vezes, quando a gente está estudando alguma lição referente a esse assunto, surge as indagações e perguntas, né, de muitas pessoas, mesmo dentro da igreja. Se Deus sabia que Lúcifer ia rebeliar, ia pecar, então por que Deus o criou? Queridos, é importante nós compreendermos a palavra de Deus. Deus jamais ele pode ser interrompido, tá? O seu poder criativo por um intruso. Senão Deus não seria Deus. Tá? Queridos, não tem nada em nenhuma parte do universo que pode impedir, tá? O poder de Deus de criar. Deus, né? A essência de Deus, queridos, o amor é a vida. Tá? E Deus continua criando, não tem nada que pode impedir.
O pecado não seria um tropeço para impedir que Deus viesse a criar o planeta Terra e criar os seres humanos, criar todas as coisas? Porque Deus poderia resolver o problema do pecado. Tá? Através de quê? Do seu grande amor. Tá? Deus não pediu, Deus não pede em nenhum momento de forma forçada para que nós venhamos a amar a Ele. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos a cultivar o amor quando primeiro nós fomos amados por Ele. Tá? Porque o amor gera vida, o amor gera paz, tá? O amor, queridos, ele traz alegria, traz harmonia, tudo pelo amor. É por isso que Deus quer que nós venhamos aprender a amar uns aos outros, amar os nossos irmãos e amar a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor só traz felicidade. Então, meus amados, que realmente essas palavras inspiradoras do apóstolo João, usado pelo Espírito de Deus, trazendo essa mensagem a respeito do amor, que realmente nós possamos cultivar no nosso coração, trabalhar no nosso coração para amar uns aos outros e para amar a Deus acima de todas as coisas. Tá? Queridos, meu desejo é que você tenha um dia muito abençoado e que o amor de Deus, que a paz de Deus, que a graça de Deus esteja com você. Ocupe o primeiro lugar do seu coração e que você venha amar a Deus acima de todas as coisas. E com certeza você não pode deixar de amar o seu irmão, uma vez que você ama a Deus. Tá? Até logo. Um abraço a todos. Fique com Deus. Amanhã, se Deus quiser, a nossa sala de esperança nos aguarda e nós estaremos de volta para continuar com essa linda lição que vem trazendo para nós, queridos, estas tão abençoadas mensagens para a nossa reflexão e para o nosso crescimento espiritual. Meu abraço a todos, a vocês mais uma vez. Fique com Deus, até logo.